Olá, que bom ter você aqui no podcast IS. Aqui você vai encontrar discussões sobre séries, filmes, RPG e literatura. Esse é o podcast da IS, o podcast da IS Impérios Sagrados, que é uma startup que possui produtos, serviços e experiências. Eu sou o Cris, CEO da IS, e este é o nosso primeiro podcast. Entre os nossos produtos estão os livros baseados nas mesas de jogo de RPG, os cursos na plataforma Udemy, que são os nossos serviços, e a Bienal Literária Geek LGBTI+, que é a nossa experiência. A literatura, o cinema e o RPG são os temas que exploraremos ao longo dos episódios. E no programa de hoje, number one é o tema, o filme e o conto Brokeback Mountain. E eu não estou só aqui. Eu estou com mais 3 pessoas da diretoria da IS. Pessoas as quais eu amo muito. Não todo dia, porque amar todo dia também não dá, né? Que é a Caroline, a Monique e o Edson. Pessoal, se apresentem-se a si mesmos. Começa. Oi, boa noite. E aí, Monique, boa noite. Quem que é você na fila do pão? Eu sou a que pede chineque quentinho. Quem mais tá aí? Boa noite, eu sou o Ellison, e é isso. Quem que é você, Edson, na fila do pão? Eu sou a pessoa que pede o pão de queijo e o todinho. E quem mais tá aí? Eu, a mais linda da diretoria. Muito bem. E quem que é você mais linda na diretoria? Que a mais linda não tá na fila do pão, né? Quem que é você? Eu sou o pão, o próprio pão. Então, round nesse pão. E hoje a gente vai falar sobre Brokeback Mountain, tanto o conto quanto o filme. O nosso site impériosagrados.com.br, que também é o nosso blog no Substack, uma plataforma aí para você que curte bastante literatura, divulgar também o seu trabalho enquanto escritor. No impériosagrados.com.br nós temos diversas novidades todos os dias de textos, temos os nossos cursos, também temos informações sobre o nosso catálogo de livros que está no estantess.lojavirtualpro.com. O que mais nós temos aí, Alisson? Você também pode acompanhar a versão completa do podcast S aqui no Substack. Isso colabora a gente com o nosso trabalho para manter o podcast vivo, para ajudar ele no seu futuro nos processos de produção. Você pode acompanhar também as lives que são postadas ali, tem novidades, todo o material que você não tem acesso em outras mídias dos nossos cursos, dos podcasts, daquilo que a gente está fazendo semanalmente. Nossa newsletter também está ali no Substack para vocês acompanharem diariamente o trabalho e o processo da IS. Não é? O filme foi um longa-metragem norte-americano, 2005, dirigido por Ang Lee. Teve como estrelas, né, o Heath Ledger, o Jake Gyllenhaal, a Anne Hathaway, Michelle Williams. E é um drama que retrata um complexo envolvimento romântico entre 2 cowboys do oeste dos Estados Unidos, desde 1963 até 1981. O conto segue mais ou menos esta trajetória. E eu já vou começar, pessoal, apontando aqui, disparando para o que vocês acharam tanto do conto quanto do filme. O conto eu achei profundo no que diz respeito da relação, né, assim como o filme, entre os personagens, né. Eu vou responder as 2 perguntas, já não vou fazer distinção, porque eu acho que se aproxima muito, tanto o conto quanto o filme, no que diz respeito à história de amor do Jack e do Ennis. E o que eu pude notar no meu olhar é que um fala mais focado no Jack e outro no Ennis. E o que me chamou muito a atenção, assim, é a história de amor deles, no sentido de não ser algo taxado, no meu olhar, pelo menos num filme gay,
sim no amor entre duas pessoas, né? Que mostra a questão do amor, da paixão, também a questão da dor, né? Todo o preconceito, forma como termina. Então, esse foi o meu primeiro olhar, assim, sobre o conto e o filme. Eu já tinha visto o filme algumas vezes, porque eu realmente fiquei encantada com o filme. E depois eu li o conto agora pro podcast. E eu achei fantástico. Primeiro, a sensibilidade com que a autora escreve, sabe? É impossível não se emocionar lendo o conto, porque você sente o que os personagens sentem, assim, você consegue olhar, parece que você está dentro da história. E daí essa sensibilidade foi passada pro filme também. Tinha tudo pro filme ser uma coisa totalmente abominável, né? Porque a gente tá falando, o filme foi acho que em 2000 e pouco ali, né? Que foi lançado. Em 2005. Então, se agora a situação é complicada para você assumir um relacionamento que não seja heterossexual, lá atrás era pior ainda, na década de 60, então nem se fala, né? E eles souberam trabalhar isso de uma forma tão bonita, tão sutil, tão sensível, que em alguns momentos você tá tão preso à trama daquele amor que não pode ser vivido, que a gente até esquece um pouco que tem gênero, que tem qualquer outra coisa ali, sabe? Poderia ser uma história de um casal interracial ou de religiões diferentes, mas não. Eles fizeram com 2 homens que se amavam e que não podiam viver esse amor porque a sociedade não ia aceitar de jeito nenhum. Acho que uma das partes mais tocantes para mim foi quando o Ennis lembra que quando ele era pequeno, o pai dele foi lá levar ele para ver um cara que tinha sido morto e jogado no rio porque ele era casado com outro homem. Então, tudo isso explica, né, o porquê que o Ennis nunca tomou de fato uma atitude, apesar do Jack sempre se abrir para isso. Mas eu também não sei até onde o Jack estaria disposto a peitar mesmo, sabe? A viver isso. Se tivesse dado certo. Nossa, eu falei demais, né? Empolguei aqui. E o interessante é que o Ennis morreu da mesma forma que ele viu que ele tinha tanto medo, né? Foi pessoas atacando com pé de cabra, que foi tão marcante na fala dele ali. É uma história que, ao mesmo tempo que é sensível ao amor, assim, de uma forma romântica, mas ao mesmo tempo te toca de uma maneira, pelo menos a mim, deixou ansiosa, frustrada, ver a forma como terminou. Então, a gente fica nessa dualidade ali, né? No meio do filme e do conto, a gente tem a esperança que termine bem, como um filme romântico seria, né? A maioria. Mas não, ele é realista, né? Ele é bem realista. Isso que torna mais revoltante, digamos. Eu confesso que eu não tinha assistido nem o filme, nem lido o conto antes, né, da gente programar o podcast, né? E eu acho que eu cometi o erro de assistir o filme seguido de ler o conto, né? Por conta disso, o conto eu não absorvi muito dele, mas a adaptação pro filme eu consegui captar mais ainda a forma que o próprio Ang Lee explorou algumas questões que ficam bem abertas no conto, né? Do como, por exemplo, o amor entre os dois, né? Ele é mais livre no meio da natureza, né? No aberto, fora do âmbito mais residencial, mais, né, fechado. Só na natureza que eles são livres, né? E dentro de casa eles têm eles são. Eu lembro que eu vi uma crítica, né? Uma review do filme, ele comentando no quesito de como o relacionamento com as esposas deles é claustrofóbico, né? Ele sufoca os dois, né? Tanto que eles não conseguem ter felicidade dentro desses relacionamentos, né? Tanto o Ennis quanto o Jack, né? Você vê pelo Ennis que ele a vida dele não anda pra frente em questão de trabalho, econômica e tudo mais, né? Tanto que ele vai
termina com ele morando sozinho num trailer, né? E o relacionamento do Jack com a esposa dele, ele esfria e morre praticamente, né? E utilizando bastante do mito do cowboy, né? Daquele herói americano, né? Tem a cena do Ennis agredindo as pessoas ali quando ele tá com a esposa e as filhas, né? E mostrando o quanto ele representa a imagem do cowboy, né? Da violência, impondo a masculinidade dele, né? Entre aspas, né? Assim posso dizer. E oprimindo aqueles que estão contra ele, né? Acho que deu para ver bastante o impacto do quanto ele usou dessa opressão, né? Do quanto eles não conseguiam viver o amor deles de uma forma mais livre, né? E para quem tá escutando a gente, tem um resumo básico da trama, que eles são dois vaqueiros, né? O Ennis e o Jack Twist, Ennis Delmar e o Jack Twist, e que eles são mandados para a montanha Brokeback, uma temporada assim de cuidado de um rebanho de ovelhas, ambos nos seus 20 e poucos anos ali, e começando a vida adulta. Só que de uma forma inesperada acabam se apaixonando um pelo outro. A relação, a princípio, é uma coisa mais sexual, mas ela vai se transformando em carinho, solidariedade, amor. Até porque, tanto no conto ali quanto na adaptação, a gente tá falando da década de 60, né? Do século passado. Isso é muito doido de falar, né? Do século passado. E o local que se passa é o estado de Wyoming. Então, região e tempo, né, marcado ali bem pelo conservadorismo. O que significa que a vida não é fácil para um casal homossexual. Hoje ainda não é, imagine ainda mais na década de 60. Bem, eu só vou complementar numa coisa aqui para jogar uma tese. Eu gostaria de ouvir você sobre isso, né? Então, eles até... Quando eles saem da montanha, que eles se separam durante alguns anos, quando eles se reencontram, e aliás, que beijo é aquele que eles se dão quando se reencontram? Para você que está nos ouvindo, eu desejo que você tenha aquele beijo quando eles se reencontram todos os dias na sua vida, porque nós merecemos, sim, paixões e amores escandalosamente maravilhosos, porque é o que eu acredito, não é? Eu sempre falo que vai durar. E aí, né? Vai durar. E vem a minha tese, né? Que eu acho que esse não é um filme gay, simplesmente. Acho que ele é um contexto bem mais amplo. Acho que trata-se, sim, ao meu ver, de um romance proibido, acima de qualquer coisa. Com tudo de muito bom e tudo de muito triste, que tem essa expressão do que é proibido. Duas pessoas ali se apaixonadas e que em uma determinada condição se encontram e se veem impossibilitadas de ficarem juntas. É uma questão, né, de várias ordens aí, que muitas vezes no dia a dia existem. Seja questão racial, questão de idade, religiosa, familiar, como tantas outras coisas, não é? E que eu acho que o cinema mostra muito bem. E eu acho que o foco não é o sexo, no caso entre eles, mas sim essa entrega, esse amor, mesmo com raiva às vezes, por não poderem viver esse amor, um sentimento de injustiça muitas vezes, não é? E eu acho que, ao meu ver, é isso e disso que está se tratando, tanto quanto o filme, de o quanto a gente pode se entregar e se entrega, e quanto é correspondido não, com essas impossibilidades muitas vezes que o mundo traz. O que vocês acham disso? Todas as vezes que eles se encontravam depois que eles saem da montanha, era na montanha, né? E aquelas cenas lindas de plano aberto, deles em frente ao rio, e daí eu ficava pensando assim, eles se encontram lá porque foi lá que eles se conheceram. Mas eu acho que, na verdade, essa imagem daquele campo gigante aberto, deles ali livres, né? É justamente isso. Era um lugar isolado onde eles podiam ter liberdade, onde eles podiam ser eles. Como o Ellison falou, eles viviam duas vidas, né? Então, no momento que estavam só os dois, eles podiam se despir daquela fantasia, né, de homens de família e de tudo que aquilo trazia, né, de seu esposo, de seu pai, de seu empregado, e ser eles mesmos. Eu acho que por isso que aquelas cenas tão abertas do filme ali, quando eles estão na montanha, é tão significativa, porque esse amor deles é tão forte e durou
tantos anos porque eles tinham essa liberdade de ser eles mesmos na frente um do outro. Então, realmente, Cris, vai muito além do sexo. Eles se despiam de tudo o que eles tinham de personagens que a gente tem que, né, representar para a sociedade, e eles eram 100% autênticos, seja na raiva, seja no amor, seja nos momentos de crise mesmo, né, que vários momentos eles se questionam ali sobre a vida que eles levam. Então eu acho que é bem significativo e representativo. Para tudo! Para você continuar assistindo a esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site imperiosagrados.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados e também dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora em estantes.lojavirtualpro.com. Um beijo!